Olá, meu nome é Gilberto Faria, sou professor nas instituições Faculdade Casper Líbero e na Faculdade FMU e vou apresentar o artigo Cineclub Games, Impacto dos Filmes na Formação do Estudante de Jogos Digitais. Os jogos têm uma correlação com o cinema, passando por diferentes aspectos de linguagem, como sua estrutura de cutscenes e evolução de narrativa. Conforme apontado pelo tecnólogo Richard Nunes, os jogos trazem diversos elementos de posicionamento de câmera e decupagem, tanto de suas cinematics quanto no gameplay em visão de terceira pessoa. Tais características são encontradas nos mais diferentes gêneros. Esses elementos se estendem para outros campos, uma vez que a área de atuação do profissional é intercambiável. Diretores, atores e outros profissionais técnicos de cinema muitas vezes também trabalham na produção de jogos. Steven Spielberg, por exemplo, atuou na produção de títulos como The Dig, Medal of Honor e Boom Blocks, enquanto atores como David Bowie e Ellen Page trabalham na captura de movimentos e dublagem de jogos como Omicron e Beyond Two Souls. Nos pontos de cruzamento entre as mídias, temos a interação em níveis específicos de filmes e séries. Escolhas de narrativa por parte do espectador em salas de cinema nos anos 60 sempre acabavam retornando como forma de experiência de videoarte ou, mais recentemente, por meio de serviços de streaming, como séries Black Mirror, Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs Reverendo. A abordagem entre as diferentes mídias operam com um ponto de partida para representar o papel do cinema para o aluno de jogos digitais, sobretudo ao se refletir a aspectos do seu currículo acadêmico. Um contato maior com as obras cinematográficas pode influenciar o ganho na transição de produtos audiovisuais de uma maneira geral. Uma das abordagens propostas pelo trabalho foi o Cineclub, atividade extracurricular de exibição de filmes relacionados à área de jogos, na qual os alunos podem ter contato com a mídia cinema, debater ideias e conversar com profissionais da área e ver uma possível influência da mídia nos jogos dos alunos pelas avaliações de trabalhos e bancas. O diretor e designer Hideo Kojima aborda em seu livro Metal Gear Solid Naked o quanto os filmes influenciaram nos seus jogos. Citação de Kojima: por meio de filmes, conheci diferentes raças, culturas, vi o mundo pelos olhos de outras gerações e adotei certas ideologias. Estive em novos países e terras exóticas, além do espaço sideral. Viajei para o passado distante e um tão longínquo futuro. Lutei em conflitos antigos e guerras fictícias, até experimentei o que era ser algo diferente do humano. Parte do meu crescimento foram através dessas experiências virtuais. Sou moldado pela experiência atual e pelas minhas experiências virtuais pelos filmes. Com o exemplo de Kojima, a ideia de desenvolvimento de um cineclube reforça a intenção de colocar o aluno em contato com diversos gêneros e formatos dentro do audiovisual de maneira fácil, com a própria estrutura do evento propõe, Conforme a mestre Débora Butris aponta, a prática do cineclubismo no Brasil começou em 1928 com o Chaplin Club, na cidade do Rio de Janeiro, onde é estabelecido o formato de exibição seguido de debates sobre os temas abordados. Entre os muitos cineclubes criados ao longo do século, posso destacar o Cineclube de São Paulo, que transformaria na Cinemateca em 46, o Cineclube Paradiso, e o Cineclube Beco de Rato. Boa parte dessas organizações são catalogadas pelo CNC, Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, originalmente fundado em 1961. O Cineclub Games foi criado em março de 2018 para atender uma demanda dos alunos do curso técnico de jogos digitais por mais atividades no ambiente acadêmico. Sem fins lucrativos, o Cineclub Games tem dois objetivos como base. O primeiro objetivo é trazer documentários na área de produção de jogos que são de difícil acesso ao estudante devido ao preço e idioma. O segundo objetivo é apresentar filmes clássicos importantes para a história do audiovisual que ampliem o arcabouço cultural do aluno de jogos. Inicialmente, o objetivo 1 é de maior interesse dos alunos, mas o objetivo 2 foi aumentando conforme filmes clássicos foram sendo exibidos.
A proporção de documentários ainda é bem maior do que filmes clássicos, mas a ideia é que isso mude ao longo das próximas edições, sobretudo com a ajuda de financiamentos e auxílios de terceiros, talvez ONGs ou próprios diretores de filmes. Ao fazer uma listagem dos documentários que abordassem a temática de jogo, encontramos uma primeira barreira com a questão do idioma. Dos mais de 70 documentários catalogados, originalmente lançados entre 2004 e 2020, somente 15 apresentavam legendas em português. Em enquetes realizadas com as turmas do curso de Jogos Digitais da FMU, levantou-se que pelo menos metade dos alunos não tinha conhecimento intermediário de inglês para conseguir compreender um filme com áudio em inglês sem legenda. Essa barreira se tornava ainda maior quando se consideravam documentários em outras línguas, como o caso do filme Indie Game in China. Quando a situação foi levada aos alunos, foi feita uma proposta de legendar os filmes para facilitar o acesso a todos. Após testes e uma seleção, 2 alunos foram encarregados de traduzir e fazer a minutagem do arquivo de legenda para os filmes, sendo que esses alunos foram remunerados pelo professor coordenador pelo serviço prestado, no caso eu. O local de realização do Cineclube foi um auditório com um projetor cedido pela faculdade. Esse processo também contribuiu para aumentar o movimento do espaço, então recém-inaugurado pelos alunos de diferentes cursos, além dos jogos digitais. Entre a exibição dos filmes de debate, sempre se buscava um reforço dos conceitos trabalhados nas disciplinas de jogos digitais, como criação de cutscenes, estrutura de roteiro, pontuadas tanto pelo professor que gerenciava a dinâmica, quanto pelos alunos do curso. Esse processo foi uma forma de ajudar na fixação de conceitos, além de incentivar uma troca de informações entre turmas de diferentes períodos. Entre as sessões de destaque, temos a sessão de maio de 2018, onde o game designer Thiago Gireno e o animador-diretor Gabriel Camelo falaram sobre o jogo e documentário Distortions, Suas falas, os convidados abordaram desde o processo de criação do jogo, passando pela filmagem do documentário. O segundo convidado do Cineclube foi a professora Simone Fuqua, da própria FMU, que em outubro de 2018 discorreu sobre as obras do estúdio Ghibli. Isso foi na exibição do filme Princesa Mononoke. A última convidada do Cineclube foi no mês de novembro de 2018, foi a desenvolvedora e ilustradora Amora Bethany, famosa por participar do desenvolvimento dos jogos Towerfall e Celeste. Amora falou sobre a cena de produção de jogos independentes, além de abordar detalhes da carreira e processos do seu dia a dia. Ela também comentou sobre o processo de legendar o filme Game Loading, que traz a participação de colegas no meio dos jogos, fazendo pontas. Após quase 2 anos de atuação, foi realizada uma pesquisa por meio da plataforma Forms do Google para recolher informações sobre a opinião dos alunos com relação ao Cineclube perante a atividade e o que eles gostariam de ver nas próximas sessões. Dentre os dados obtidos, foi percebido um grande interesse nos temas abordados e em como essas informações mostram lados do desenvolvimento de jogos que não tinham sido considerados por eles ao entrar no curso. A presença dos convidados da indústria dos jogos também colaborou para o aumento do interesse e resolução de dúvidas sobre o dia a dia desses profissionais. Outra observação feita pelos alunos foi a relação da falta de material documentacional sobre a indústria de jogos brasileira. Apenas 2 documentários nacionais foram exibidos e um deles não abordava o desenvolvimento de jogos, que se revelou um dos maiores interesses dos alunos. Tal situação levou um grupo de estudantes a manifestar interesse em produzir um documentário sobre a cena independente do desenvolvimento de jogos de São Paulo, cobrindo eventos como o Big e Firmeza Fest. O grupo envolvido no Cineclube prossegue traduzindo e legendando mais de 20 documentários da área, sendo que um dos próximos é o Game in Color. Essas traduções continuam a serem apresentadas ao corpo estudantil no ambiente do Cineclube. Posteriormente, esse material é repassado aos respectivos diretores e produtores de cada filme. A intenção é que eles atualizem o arquivo digital do filme original, ampliando a possibilidade de outras pessoas terem acesso ao material com legendas em português, como foi feito em 2019 com o filme We Are Alright, do diretor polonês Boris Niewski. Em paralelo, foram desenvolvidos Game Jams durante a Semana de Tecnologia da instituição FMU. A ideia é incorporar essas jams com temáticas de filmes clássicos ao Cineclube.
criando um âmbito de comunidade de itch.io com seus eventos mensais de criação de jogos e de um único período de 24 horas. Outras abordagens para o programa envolvem ser sessões de jogos vinculados a temáticas de filmes, seguidas de tradicionais debates. Esse processo permitirá um cruzamento de informações entre mídias, evidenciando suas diferenças e similaridades. A partir da análise de dados e revisão do projeto como um todo, pode-se concluir uma primeira instância a necessidade do projeto e sua relevância acadêmica. Considerando dados coletados dos alunos e professores da instituição, foi notada uma carência desse tipo de abordagem em outros cursos, além de uma falta de adaptação de material externo para o aluno brasileiro. Mesmo com o projeto em estado de pausa com previsão de retorno em 2021, os seus 2 primeiros anos é observada a influência dos filmes na produção de trabalhos pequenos dos alunos, ao utilizarem alguns dos documentários como referência em relação à abordagem de gerenciamento, influências artísticas e desenvolvimento de gameplay. Outra conclusão parcial do trabalho é a relação de cinemas e jogos, onde ambas as mídias são questionadas dentro de suas similaridades e diferenças através dos debates entre os alunos e professores, levando a possíveis novas obras no âmbito acadêmico e reverberando na indústria em breve.